Bom, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo aqui, pessoal, vou estar fazendo um react aqui sobre as falas aí do Paulo Nunes, que gerou muita repercussão na mídia, né, que ele falou sobre as declarações do Neymar. E também tem as declarações do André Rizek e da Renata Mendonça também, tá? Então eu vou estar escutando aqui um pouquinho e conforme eu for assistindo, eu vou dando meus comentários aqui e a minha opinião, tá, pessoal? Então vamos lá, vou colocar aqui. Vem uma declaração muito infeliz do Neymar. Eu queria rodar essa bola para Renata por uma razão óbvia. Eu, como homem aqui, não vou ser hipócrita, fingir que eu sou um poço de virtude, que eu nunca cometi uma fala machista ao longo da minha vida. Isso que, pra quem não conhece, é o André Rizek, tá, pessoal? Com certeza já dei altas derrapadas, né? E as melhores coisas que eu vi sobre esse assunto, obviamente, saíram das mulheres, por uma razão muito óbvia. Quem sofre machismo são as mulheres. O homem às vezes está sendo machista, nem percebe que está sendo machista. Óbvio, né? E com isso eu não quero passar a mão na cabeça do Neymar, não. A fala dele é péssima, horrível. Mas é só porque as melhores colocações e reflexões desse assunto naturalmente vieram das mulheres, porque são elas que sofrem machismo. E como disse a Cássia Godoy hoje, na rádio CBN, âncora, estava vindo trabalhar, o Neymar conseguiu falar uma frase machista para atacar um outro homem. Que é um negócio muito louco, assim, né? Geralmente o machismo é pra atacar uma mulher. O Neymar conseguiu ser machista pra atacar um homem. E eu queria passar a bola pra Renata. A Beli Soares falou sobre isso já na redação. E eu acho que as mulheres têm muito mais condição de falar sobre isso, porque a minha posição nesse caso é de aprender muito. Acho que a gente tem muito a aprender. Eu vi muitas mulheres nesse caso aí, Renata. Tá, então, agora vamos ouvir a Renata Mendonça. Olha só, eu fui no Instagram da Renata Mendonça e achei umas fotos lá, e eu reparo que o perfil das mulheres que defendem esse tipo de coisa ou que tentam fazer esse tipo de lacração, até ela vai falar aqui que sabe que as pessoas chamam ela de lacradora, mas o perfil é sempre o mesmo, pessoal. O perfil das pessoas que atacam esse tipo de coisa e querem dar esse tipo de lacrada que estão na Globo são sempre o mesmo, tá? Vou deixar a foto passando aí pra vocês verem que eu peguei no Instagram dela, tá? Pois é, eu acho que, sim, acho que, enfim, entendo que naturalmente as mulheres sentiram mais o problema dessa fala. Acho que, inclusive, ao contrário de talvez outros temas, esse ainda é pouco debatido, né? Pouca gente entendeu por que isso seria machista, por que isso seria preconceituoso e ruim, não só, entre aspas, uma brincadeira, mas que bom que a gente está tendo espaço do futebol para poder falar sobre isso. E acho que é importante que cada vez mais homens ouçam, aprendam e também reproduzam, porque também acaba ficando uma carga muito grande em cima das mulheres, porque é chato ter que falar isso, é chato a gente falar e depois ouvir que é mimimi, que é lacração e etc e tal. Olha aí, ela sabe que é mimimi, é lacração e tudo mais. Só que eu acho que é aquilo que a essência do problema, né, é sempre qual que é a origem do machismo, aqui não querendo entrar lá numa grande aula, mas acho que é importante a gente entender as relações das coisas pra gente entender por que certas coisas a gente precisa parar de falar ou evitar falar, ou a gente tem que entender isso pra gente de fato mudar alguma coisa. A origem do machismo é justamente você considerar que mulheres são inferiores, considerar que ser mulher ou que qualquer característica feminina é inferior, é pior, né, é ruim. E isso começa em qualquer brincadeira, já lá de pequenininha, quando você fala que a menina não pode brincar de determinada coisa, ou que tal coisa é coisa de menina, como se isso fosse algo inferior. Ou que o menino tá chutando que nem uma menina, isso é algo inferior, porque ele tá chutando mais rápido, etc. E a menstruação, ela entra nesse bolo de coisas ruins que vêm de mulheres, né? Então, nós aprendemos que menstruar é algo que sobre o qual você tem que ter vergonha, né? Eu me lembro, e eu não tô falando de séculos atrás, eu tô falando da minha avó, né, que minha avó com certeza passou mais dificuldade, porque nem existia absorvente na época dela. Mas assim, eu tô falando de estar na escola e esconder um absorvente para ir ao banheiro, porque eu teria que ter vergonha de estar menstruada. Eu tô falando de no trabalho esconder um absorvente para ir ao banheiro, porque eu tenho que ter vergonha de estar menstruada. E o termo de Chico, ele é utilizado para diminuir, né, para mostrar que as mulheres são inferiores porque menstruam, né? Como se fosse uma coisa suja, como se fosse uma coisa da qual você tem que ter vergonha, como se fosse uma coisa que te fizesse pior, né, que te fizesse de mau humor. Então qualquer mulher que está de mau humor, ela está de TPM. Sabe o que eu percebo aqui? Que ela traz um contexto, ela puxa um assunto, tipo assim, que vem lá do fundo, lá de anos atrás, para poder contextualizar para poder problematizar, melhor dizendo a palavra correta, problematizar uma fala do Neymar, até porque no contexto geral, a Globo e etc. não gostam do Neymar, então, cara, eles fazem uma tempestade, eles puxam, eles arrancam coisas lá do passado e, né, para tentar, de uma certa forma, até que o Neymar sofra uma punição.
Então é engraçado que ela puxa coisa lá da avó dela para tentar problematizar a fala do Neymar, tá? Mas tudo às vezes foge do contexto real, do contexto real do que realmente o Neymar quis dizer. E vamos falar sobre controle emocional, não é a coisa que não é o forte do Neymar. Eu não sabia, foi lendo. E ele não menstrua, né? Lendo da equipe, não só para complementar. Eu não sabia, você vê a nossa ignorância nessa matéria. O termo chico vem de chiqueiro, para dizer que as mulheres nessa situação são sujas, impuras. Eu não sabia. Essa expressão que é popular no Brasil e ruim. Cara, sobre essa parte aí do Neymar falar que o cara tá de chico, que o árbitro tava de chico, justamente ele podia ter falado, pô, o cara acordou de TPM, né? Mas justamente ele falou, tá de chico, porque a maioria dos homens, das pessoas, não conhece essa expressão. Eu mesmo não conhecia, o Rezek aqui também tá mostrando que não conhecia também, e talvez o Paulo Nunes, que é mais antigo ali, conheça, né, pela sua fala, que ele vai falar daqui a pouco. Mas assim, o Neymar podia muito bem ter falado, pô, o árbitro acordou de TPM, ele já não falou para não problematizar mais ainda o problema. Então ele falou, pô, o cara tá de chico. Eu mesmo nem, se eles não falam, não tocam no assunto, ninguém nem ia perceber o que era. Então eles estão criando uma tempestade, né, fazendo um tumulto, até porque o nome do Neymar gera audiência para eles, né? Tanto é que o Paulo Nunes saiu em evidência, por mais que seja negativo, por conta das falas do Neymar. E o próprio Neto e o Casagrande, né? A hora que o Neymar se aposentar, os dois se aposentam juntos. Mas vamos continuar aqui. Né? Eu não sabia a origem dela. Eu acho que hoje, a gente, homem, devia escutar, cara. Escutar, aprender, ouvir. Eu aprendi muita coisa sobre o caso, né? Sobre a situação. Hoje é um dia que eu acho que o homem, como um todo, deveria escutar. Escutar. É o que eu estou fazendo aqui. As melhores coisas que eu ouvi do caso foram das mulheres, não por acaso, como acabou de vir da Renata. Eu hoje estou escutando. Estou ouvindo, estou aprendendo. André, sobre isso, eu vi a Renata falando aqui, já tinha... Agora o Paulo Nunes vai dar a opinião dele. Também de algumas amigas minhas, e eu, lá no jogo, ontem, quando eu vejo o Neymar, quando ele começou a falar sobre isso, eu falei, não vai falar. Sabe quando você tá torcendo pra alguém não usar uma palavra, e ele usou, acho que pra mim, uma das piores ainda. Eu acho que ele falou, tá menstruada, tá... De TPM, essas questões do PC. Eu falei, mas mesmo assim, aí ele usou pior, mas assim, você tem uma coisa que eu agradeço aqui a casa, foi de me ajudar muito também nessa reeducação daquilo que eu convivi e vivi, né, no dia a dia, todos os dias trabalhando. Olha, vocês escutaram o que ele falou, ó. O que eu agradeço aqui a casa é dessa reeducação que eu tô tendo na minha vida, né? Ele tá sendo reeducado, o que ele quis dizer aqui que certas coisas que ele falava no passado ele não fala agora. Mas na verdade o que acontece, pessoal? A Rede Globo, ela segue uma política e um caminho, né? Então, assim, a partir do momento que para você entrar na Rede Globo e seguir, né, na Rede Globo, das duas, uma, ou você já se converte ao esquema deles, né, ou você já vem pronto, né, com a lacração, com o esquema deles, e eles têm um viés, né, inclusive político, né, eles seguem uma linha, e quem está na Globo tem que seguir a mesma linha. Então o Paulo Nunes aqui acabou de confirmar que ele veio para a Globo, né, que a casa, ele fala casa, né, obviamente é a Globo, e ele mudou o pensamento. É óbvio, não sei se vocês lembram, mas o Tony Garrido, acho que foi no Caldeirão do Hulk, não me lembro, mas é o programa lá da Globo, que ele falou sobre mudar a letra da música dele. Por quê? Porque o cara não tá mais recebendo pedido, ninguém chama ele para ir nas emissoras. Então, pessoal, para você estar nesse lugar, principalmente na Rede Globo, né, você tem que seguir a mesma linha de pensamento. Então, não é que o Paulo Nunes quis mudar. Se quer estar ali, você é obrigado a mudar sua linha de raciocínio, sua linha de pensamento. E nessa questão, né, eu parabenizo o Felipe Melo, cara, que não deve durar muito aí na Globo, porque ele manteve a opinião firme dele e defendeu o Neymar, porque sabe muito bem que não foi para ofender as mulheres que o Neymar falou aquilo, né? Ele tá brabo com o árbitro, como mulheres que jogam futebol também ficam e já ofendem, né? De outra maneira, mas ofendem também o árbitro, falam mal. Ele quis simplesmente dizer que o árbitro estava no mau dia, que, né, todo mundo, quem nunca xingou o árbitro, né, que atira a primeira pedra. Eu já fui árbitro também, já fui xingado de tudo quanto é coisa, nunca me ofendi. É claro, né, se for a agressão física, aí é outra história, né? Mas nesse caso aqui, só palavras, né? Nos anos 90, isso era uma coisa normal, natural da gente falar coisas de machismo, de racismo, de homofobia.
E assim, eu fico admirado por um cara do tamanho do Neymar. Isso que me chama a atenção, porque assim, eu me coloco nessa situação. E eu, dia a dia aqui da televisão, né, desde que eu entro aqui em 2018, eu venho me policiando, me reeducando, né, tirar coisas que aquilo convivia dentro da minha cabeça, da minha mente, como ser humano. E isso foi me ajudando muito, me colocando muito melhor daquele cara que era o Paulo Nunes há de 10 anos atrás, 15 anos atrás. Isso meus filhos falam isso. Então quando eu vejo o Neymar, cara, que é um cara instruído, um cara que tem gente demais ao seu redor para ajudá-lo nessa questão, e vejo, sabe, uma fala dessa maneira, e o pior do sorriso, depois da fala. Então, que ele realmente ele entendeu. Sorriso depois da fala. O que ele falou, porque ele sorriu depois disso. Então, assim, eu olho para ele, olho para mim, para dentro de mim, assim, da reeducação, né, daquilo que a gente vai aprendendo no dia a dia, de estar aqui na televisão, da responsabilidade que a gente tem de falar certas coisas, ou pensar e falar assim, cara, eu tô pensando errado, não vou expor isso, depois eu vou tentar entender o que é, e eu não vejo isso num cara desse tamanho. Que pena que ele ainda continua nessa passada. E aí... Bom, galera, eu vou encerrar por aqui, porque, né, a fala mais importante era a questão aqui do Paulo Nunes. Bom, sobre esse tema, pessoal, o Neymar ali, na hora da entrevista, né, que ele falou que o árbitro tava de chico, ele quis se referir que o cara acordou de mau humor. Agora, cara, as próprias mulheres, elas falam assim, elas não falam, às vezes, quem é casado sabe, né? Elas falam tipo assim, hoje, não faz isso que hoje eu acordei, às vezes elas não falam nem de TPM, na mãe das TPMs. Então, cara, a maioria, mulher que é mulher de verdade, tenho certeza que não se ofendeu com isso. Basta até olhar nos comentários de quem deu opinião, vocês vão ver que as mulheres de verdade não se ofenderam e nem se ofendem, até mesmo porque elas mesmas falam esse tipo de coisa. Então elas não levam para o lado ruim. Mas só que é o Neymar, né? O Neymar, ele já declarou o voto em um certo político que a Globo sempre ataca, né? Então, tudo que falam em relação ao Neymar gera polêmica. E aqui, eles, nessa questão aqui, quem está na Globo, como eu já falei, precisa seguir uma linha de raciocínio. Então, infelizmente, o Paulo Nunes aqui está simplesmente querendo garantir o emprego, e aí, uma hora ou outra, sempre tem um ou outro da Globo que precisa dar uma lacrada para poder dar uma alavancada e ficar na mídia, mesmo que seja de forma negativa, como está sendo aqui. Eu, ainda mais que sou gremista, né? O Paulo Nunes deu tantas alegrias dentro de campo para o Grêmio, né? Então, né, não vou misturar as coisas aqui, né? Mas fora dos gramados, ele tá errando um pênalti aqui. Ficou feio. Não gostei, né? Até porque não achei, o Neymar também, né? Sempre teve esses pequenos problemas aí dentro de campo, né? Principalmente porque essa realmente uma coisa que ela falou aqui sobre controle emocional. Realmente o Neymar peca nessa questão. Mas, né, nada que gere essa polêmica que eles estão querendo fazer aqui em relação ao Neymar, para até jogar o Neymar contra a torcida, né, ou até mesmo fazer com que o Neymar seja punido por essas falas, né, pessoal. Mas é sempre, se você reparar, é sempre o mesmo estilo de pessoa que tenta lacrar, tenta gerar problema onde não tem, tá, pessoal? Mas é isso, galera, essa foi a minha opinião, né? Se você gostou, peço que deixe o like, né, rumo aos 10 mil inscritos, e se você não é inscrito, se inscreva e deixe seu like. Um abraço e até o próximo vídeo. Tamo junto, pessoal.